E aí galera, como vocês estão? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre JoJo Bizarre Adventures. JoJo Bizarre Adventures é uma história escrita e ilustrada por Hirohiko Araki, lançado originalmente na Wiki Shonen Jump, em 1987, tendo como protagonista Jonathan Joestar, o primeiro JoJo. JoJo não é igual às outras obras comuns que vocês estão acostumados. Ela, com o decorrer das partes, vai mudando o protagonista, o Jojo, que Jojo é a abreviação do nome do protagonista mais o sobrenome. Com isso podendo variar dependendo da parte que você está assistindo. Podemos citar, por exemplo, a parte 4, que o nome do protagonista é Josuke Higashikata. E o Jojo, do Josuke, é o segundo kanji do primeiro nome dele, que é o Josuke. Que o Suke pode se ler como Jo, e aí, por isso, Jojo. Até o momento, JoJo só tem 9 partes, sendo a nona a última e a que está em produção no momento. JoJo é reconhecido por diversos fatores, mas os principais são o design de personagem, o traço de JoJo, as poses e o seu sistema de poder. JoJo tem 3 sistemas de poder: os stands, que é introduzido a partir da terceira parte, o spin, que é introduzido a partir da sétima parte, e o Ramon, que é introduzido a partir da primeira parte. O Ramon ele tem de origem a corrente sanguínea e não a respiração, como muitos acham. A respiração é só um dos fatores que impulsionam o Ramon, mas o Ramon em si é feito na corrente sanguínea, que gera energia, similar à energia do Sol, e com isso ajudando a exterminar os vampiros e os zumbis que estão presentes nas partes 1 e 2. Os stands são algo bem complexo de se falar, mas eu vou tentar falar o melhor possível para que vocês entendam. Nos stands é onde Jojo realmente incorpora a parte bizarra que tem no nome do anime, barra mangá. Porque o Araki, como ele queria fazer com que Jojo fosse algo diferente, ele criou os stands, que os stands são a manifestação da alma do usuário. E com isso, pode existir vários tipos de stand, cara. É muito tipo de stand. É quase infinito, beira o infinito a quantidade de stands. De quantidade de diversificação que existe de stands. Porque existe stands de longo alcance, curto alcance, médio alcance, alcance infinito, como em alguns casos. Tem stands que servem para ataque, outros que servem só como uma passiva, outros que servem como stands porradeiros, humanoides, stands não humanos, stands que podem ser objetos. Nossa, existem muitos tipos de stand, muitos. Se eu for falar aqui todos os tipos de stand, eu vou perder muito tempo aqui, muito. Isso sem contar os personagens de Jojo, porque os personagens de Jojo, eles são o ápice de que algum mangaka consegue escrever personagens. É literalmente o ápice. Não tem outra palavra para descrever os personagens de Jojo. Existem personagens que você se identifica com ele na hora, assim. Tem personagens lá em Jojo que quando você conhece a história dele, você muda completamente a sua concepção sobre esse personagem. Existem personagens, por exemplo, na parte 4, 5, na 2, na 3, principalmente na 7 e 6 também, que o Araki ele não decepcionou com relação à história e desenvolvimento desses personagens, entendeu? Isso que eu não falei dos designs de personagem barra stands, porque existem alguns stands em Jojo que fazem completamente o sentido eles estarem naquele personagem específico. Por exemplo, o stand do Bruno Bucciarati, ele tem pais separados e o Stick Fingers é como se fosse zippers. É literalmente zippers que ele consegue criar à vontade. Outro design excelente de personagem é o dos stands do Okuyasu, do Rohan e de um stand específico da parte 7, o Civil War. Que design perfeito o Civil War tem. E sério, dá pra... Tipo assim, eu acho esses designs geniais porque... Não, pode-se dizer que não é spoiler, mas é sobre o design do stand. O Okuyasu tem a fama de ser burro. E o stand dele tem... É como se fossem dois tampões que tiram a visão periférica do stand. É como se tiver... No stand
explicasse que o Okuyasu só vê coisas que estão na frente dele, como se fosse uma pessoa, entre aspas, limitada intelectualmente. Já o stand do Rohan, eu acho genial porque ele é um mangaka. E na teoria você acha que ele é a visão do autor na obra. E dentro da obra, o Rohan ele tem um mangá, que é o Pink Dark Boy. E o stand do Rohan, a versão humana do Heaven's Door, é o protagonista do mangá do Rohan. E isso é simplesmente genial, porque eu não sei se o Araki ficou com preguiça de desenhar o design do stand do Rohan, ou foi só uma sacada de mestre dele mesmo. Cara, eu conheço o Jojo desde 2018. Pra ser mais específico, desde julho de 2018. Foi quando eu vi o vídeo do Guto falando de Jojo. Eu falei, eu vou dar uma chance pra esse negócio. E eu não me arrependo nem um pouco de ter começado a assistir Jojo. Porque Jojo, pra mim, é algo muito especial. Eu literalmente cresci vendo Jojo. Eu amo Jojo de paixão, cara. E eu sei de tudo, praticamente de tudo sobre esse mangá. Eu fui atrás, eu me interessei bastante. Porra, é um mangá que eu amo de paixão mesmo. Jojo tá no meu coração pra sempre. E tá literalmente no meu corpo, porque a minha primeira tatuagem é uma tatuagem de Jojo. É a estrela Joestar. Cara, cada protagonista tem seus próprios ideais, seus erros, seus acertos. E você vai aprendendo com eles, sabe? E dá pra moldar a sua personalidade em cima daqueles bonecos 2D. E você fica assim, cara, porra, como que um boneco 2D consegue moldar minha personalidade e a minha visão de mundo? Como é o caso de alguns personagens da parte 7. Porque Jojo, ele fica no ápice na parte 7. Na parte 7. A parte 7 é o ápice do Araki. Em tudo. Traço, até poses. Até as poses do bagulho é completamente icônico. Cara, eu não sei descrever o quanto que eu amo essa obra. Eu poderia fazer milhões e milhões de tatuagens, mas mesmo assim eu nunca conseguiria descrever o quão importante Jojo é pra mim. Porra, cara, eu literalmente cresci assistindo esse bagulho, mano. Mas era isso que eu queria falar. Eu queria falar um pouquinho sobre Jojo, porque Jojo é algo que eu amo muito. E como eu queria falar sobre alguns assuntos que eu gosto e coisas no geral, Jojo não poderia ser diferente. Eu amo Jojo muito. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e a gente se vê na próxima.